Passamos a vida inteira carregando marcas sem ninguém suspeitar. Os traumas, dores, desilusões e medos estão continuamente dentro de cada um de nós. Não importa se somos fortes, os traumas sempre deixam uma cicatriz. Suzume, filme de 2022 do já conhecido Makoto Shinkai, é sobre fechar as portas dos traumas e dores que ainda insistem em incomodar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Douglas e hoje quero refletir com vocês sobre essa maravilhosa obra. Vamos lá! O filme Suzume narra a jornada de Suzume Iwa, uma jovem de 17 anos que mora em Kyushu, uma ilha localizada no sudoeste do Japão. Desde que perdeu a mãe na infância, Suzume foi criada por sua tia, uma mulher afetuosa. No entanto, ela vive com dúvidas e curiosidade sobre seu passado. Certo dia, ela encontra um homem que está em busca de uma porta misteriosa. Movida pela curiosidade, Suzume acaba encontrando a porta, mas ao abri-la, desencadeia uma série de eventos que transformam sua vida e seu país. Em Suzume, Makoto Shinkai novamente retorna ao tema de desastres naturais, mas agora com uma mensagem de esperança e de ajuda ao próximo. Em uma entrevista do diretor, ele comenta que não queria que os seus filmes fossem apenas sobre desastres naturais ou sobre tragédias, mas sobre amor e amadurecimento de jovens. No entanto, podemos ver aqui que a ideia dos desastres continua surgindo nos roteiros, levando o próprio diretor a perceber que a sua vida também era marcada por essas turbulências, como uma porta que se mantém aberta. Suzume reflete essa ideia de portas que continuam se abrindo, mas que precisamos lutar para fechá-las. Assim como o diretor deseja fechar portas de problemas e pensamentos recorrentes, nós aqui também somos convidados a fechar as portas em nossas vidas para evitar novos conflitos e desafios. O processo de encerrar capítulos e superar traumas, seja pelo luto de um ente querido ou por um desastre, não é fácil. Suzume, uma estudante comum, consegue superar seus desafios através da persistência e com muita alegria. O ponto adicional aqui é que, embora seja necessário fechar certas portas, esse processo não ocorre do dia para a noite, e muito menos sozinho. Suzume recebe a ajuda de muitas pessoas desconhecidas ao longo da sua jornada, que mais tarde se tornam seus amigos, o que mostra que nem precisa enfrentar os problemas e as dores da vida sozinho, mas nós podemos contar com o apoio dos outros. Em Suzume vemos tanto catástrofes que não podem ser evitadas, mas também aquelas que podem sim ser evitadas ou poderiam ser. Se analisarmos os aspectos literais das catástrofes e desastres naturais, vamos concluir que estamos sim sujeitos aos desastres que são inevitáveis à natureza, como erupções vulcânicas e terremotos, por exemplo. Porém, sabemos que há outros desastres que poderiam ser evitados pelos seres humanos, como aqueles causados pelas alterações climáticas, poluição e mau planejamento urbano. No entanto, na nossa vida também podemos fazer essa mesma reflexão, que as situações que são inevitáveis não estão sob nosso controle e apenas teremos que lidar com elas ao longo da vida, como a perda de alguém ou uma doença inesperada. No entanto, nós sabemos que há situações que nós podemos evitar se tivermos responsabilidade, formos prudentes, valorizarmos a vida, a saúde. É importante lembrar que precisamos plantar aquilo que pretendemos colher. Uma coisa que está sob o seu controle agora nesse momento é deixar um like nesse vídeo. Se você assistiu até agora e está gostando, então me dá essa força deixando o seu like aqui para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E claro, se está gostando do canal e ainda não se inscreveu, então se inscreva aí embaixo para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui para você. Vamos continuar. Como eu já mencionei, Suzume precisa lidar com as próprias portas abertas. Tendo perdido a mãe muito cedo e ainda sem muito compreender sobre como isso ocorreu, a protagonista é levada nessa saga a entender o próprio amadurecimento. A dor é inevitável, mas os faz amadurecer. E todo o processo de lidar com aquilo que não entendemos, com aquilo que é obscuro, nos leva a uma posição de entender que não temos o controle sobre todas as coisas. Mas mesmo assim precisamos fechar as portas que nos atrasam e continuar a nossa vida. Há muitos porquês sem respostas, que continuarão sem respostas. Mas o que precisamos entender de fato é como isso afeta o nosso interior e como isso se exterioriza nas nossas atitudes. As lembranças sempre permanecerão em nossas mentes, mas não podemos ficar sustentando aquela ideia de e se fosse diferente, que isso fará com que as nossas portas continuem abertas, as portas dos traumas e da dor continuem abertas,
e nos fará gastar um tempo precioso e uma energia preciosa naquilo que não volta mais. Susumel é um filme belíssimo e divertido, que nos leva a refletir sobre os nossos traumas e nossas dores. Há muitas pessoas que gostam de evitar esse tipo de assunto relacionado à morte, ao luto. Muitos porque não gostam de suportar a ideia de viver isso um dia, e outros porque já viveram muitas situações semelhantes. Mas há um conselho bíblico que diz o seguinte: é melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. O luto é um processo natural e único para cada pessoa. É importante permitir o espaço para a dor e o sofrimento, sem apressar a cura ou imaginar que a fé elimina a necessidade de chorar. Embora o luto seja doloroso, é importante encontrarmos apoio e paz em Deus e nas pessoas ao nosso redor. Sabemos que Deus é soberano em todas as coisas, na vida e na morte. Isso significa que mesmo em meio ao luto, nós podemos confiar nele, sabendo que ele é fiel e trabalha para o nosso bem, mesmo quando a dor quer nos mostrar o contrário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.